Certo? E aqui só pra gente finalizar aqui a paleta de pincéis, aqui, essa da esquerda, ela é totalmente personalizável, é a minha paleta de pincéis. Mas quando você arrasta aqui para baixo, uma biblioteca de pincéis vasta, ó, com carvão, canetinha, o tipo de pincéis já prontos, no sentido de lápis HB, 2B, 4B, B, retículas para mangá, quem gosta daqueles efeitos de mangá, de trabalhar com isso, eu adoro esse tipo de coisa, tá? Então você tem aqui os halftones, que é para, né, retículas especiais, essas ferramentas, por exemplo, aqui ó, você vai ter, como é que chama? São aqueles aerógrafos, sabe, que emulam totalmente o efeito do aerógrafo. Enfim, pessoal, todas as ferramentas, ó, aqui ó, um aerógrafo aqui, ó, só para mostrar para vocês o íconezinho. Tá, ó, esponja, sabe, efeito de esponja na sua arte, né, sabe, isso é para dar aquele toque mais verossímil possível, tá? Enfim, tem um aerógrafo aqui, eu esqueci de, aqui ó, isso aqui ó, tá vendo? Sabe, são aerógrafos, ó, eles fazem o mesmo efeito daquele brushzinho de você, ó, se você colocar aqui, você controla o tamanho desse brush, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é como se fosse, sei lá, aquilo que a gente utiliza para pintar carro, sabe? Né? A lataria de carro. Então, assim, para vocês verem o tanto de possibilidades que essa ferramenta tem. Desde pincéis mais robustos, né? Mais tipos de retículas aqui, tá? Efeitos de textura, sabe? Texturas diferenciadas. Se você clicar aqui e der o zoom, ó, você vai ver que essa textura, tá vendo? Você tem textura diferenciada para você precisar. Pessoal, é tudo aqui no Sketchbook Pro e você explora cada um desses detalhes. Então, né, por isso que é minha paixão, eu adoro isso aqui, tá? Se você quiser, por exemplo, olha, aqueles pincéis mais punk, meio Da Vinci, sabe? Tem aqui, tem tudo, entendeu? Sabe, mais artístico. E como eu falei, aqui na nossa biblioteca de pincéis, pelo menos essa que está na esquerda, que é a minha, eu personalizei, tá? E aí, essa biblioteca, por exemplo, vou supor que você fala assim: ah, James, eu quero utilizar essa biblioteca aí. Tem como? Sim, eu posso pegar e compartilhar. Eu vou aqui, ó, e posso importar o conjunto de pincéis, tá? No caso aqui eu vou exportar. Quando eu exporto, todos esses pincéis aqui eu posso de repente pegar e disponibilizar aqui no grupo de membros aqui do canal, né? E aí vocês usam, entendeu? Eu posso criar pincéis, enfim, pessoal, é muito massa, isso aqui é muito bacana, tá? Então é isso que eu queria falar sobre paleta de pincéis, a barra de ferramentas, para que serve, certo? E o que mais? E sobre toda a nossa customização da interface, né, do programa, como que vocês viram como que ele é prático, né? E agora, para dar uma breve... Pessoal, ó, eu sei que eu estou me estendendo, mas não é que eu estou me estendendo, certo? Se vocês estão fazendo investimento, certo? Eu já disse para vocês, se vocês não podem sair daqui, como se tivesse entrado do mesmo jeito. Não vou permitir isso, tá? O meu método de ensino, ele vai ter que ser de uma forma muito... eu preciso passar isso para vocês de forma clara, certo? Vocês precisam absorver o melhor disso. Então, tenham paciência, beleza? Eu sei que eu estou dividindo todo o conteúdo em módulos, tudo tal, mas essa introdução ela é muito necessária, porque seria muito fácil eu chegar aqui e falar de qualquer forma e não mostrar para vocês os benefícios, não mostrar para vocês o quanto de possibilidades tem, tá? Então, assim, essa introdução é só para a gente entender o que está rolando aqui na nossa frente, só para a gente se ir familiarizando visualmente. Isso acontece quando você abre o programa todos os dias e todos os dias você vai rabiscar nele, certo? Esse estranhamento, isso do que serve, para que serve cada ícone, vai ficar muito fácil, tá? Então, voltando aqui, ó. Agora, para a gente finalizar, vamos aqui em arquivo, tá? Agora vem essa parte... Bom, aqui é novo. Seguinte, Flipbook não mexe nisso, tá? Sim, Flipbook, tá? O Sketchbook Pro, ele tem uma ferramenta de animação, tá? Onde você pode pegar e fazer animações sequenciais em arte sequencial e criar uma animação. Isso aqui é muito massa, eu sei utilizar, mas vai ficar para um outro curso, entendeu? Vai ficar para um outro módulo, porque isso aqui é avançado, beleza? Então, não precisa mexer em Flipbook, tá? Passa isso aqui e esquece. Por enquanto,
É bom, é maravilhoso, é incrível, é insano, mas deixa para depois. Depois eu trago conteúdo aqui no Sketchbook Profissa sobre isso. Salvar como, cópia como, adicionar imagem, configuração da página, imprimir, enviar por correio, né, mandar por e-mail. Configuração da página, só para vocês verem aqui o que é isso. Isso aqui é de praxe, tem todo tipo de programa, tem até no Word. É para você ver o tamanho do seu documento, que ele está no formato A4. O meu formato ele segue o A4. Sei lá, a ideia basicamente é como se fosse uma página de quadrinhos num papel A3, mas aqui está em A4, beleza, estou trabalhando digital, eu trabalho com 600 pixels, então a escala é enorme, e acima de 8K, entendeu? Então, beleza. Só para vocês verem aqui, tá? Mas se vocês clicarem aqui no A4, você vai ter A5, A6, cartão postal, envelope, enfim, tá? Eu não mexo muito nisso aqui, eu acho que eu posso trabalhar o arquivo dessa forma. Se eu quiser, eu vou aqui na lupa, e eu posso deixar ele em landscape, na horizontal, posso deixar isso aqui quadrado na ferramenta de corte que eu mostrei para vocês. Então, assim, não precisa mexer, beleza? Só para que vocês entendam que tem a opção de você mudar o tipo de padrão que você trabalha, se é A4, se é A3, se é A5, A6, enfim, né? Agora aqui em editar, aqui a gente tem coisas que são importantes, tá? Ó, desfazer e refazer, isso daqui, esses atalhos, eles, ó, Ctrl Z e Ctrl Y, eles estão especificados aqui na barra de ferramentas. Cortar, copiar, tá tudo aqui, ó, todas essas ferramentas estão aqui, certo? As únicas que não vão estar aqui é o que? Resposta a estilos, que basicamente é a configuração da nossa caneta, certo? Para deixar ela com menos resposta, mais resposta. O meu aqui está no level máximo, porque basicamente eu uso a caneta na tela, você entendeu? Então a precisão ela tem que ser 100%, beleza? Agora deixa eu mostrar aqui para vocês o que aqui sim é importante, as preferências, ó. Arquivo a gente já foi, né? Agora eu estou em editar preferências, tá? Aqui é importante. Por quê? É o seguinte, sobre arquivo, o formato nativo que o Sketchbook vai salvar tudo que você fizer aqui, por exemplo, ele está em TIFF, formato nativo do Sketchbook, ou PSD embaixo, que não está selecionado, como vocês podem ver aqui, certo? Possível perda de dados, tá? É o seguinte, todas essas camadas que eu fiz aqui, essas 40 camadas que eu fiz aqui, dando exemplo para vocês e mostrando, essas camadas, elas estão uma por cima da outra. Elas estão simulando como se fosse uma pilha de papel que você trabalhou ali, um monte de esboço, você jogou em cima do outro e tá tudo aqui, você não perdeu nada. A gente, normalmente no desenho tradicional, a gente pega um monte de material e a gente joga fora, certo? Eu não fiz isso, eu deixei tudo aqui, ó. Se vocês olharem aqui na direita, as ferramentas, elas estão aqui, certo? Mas o que acontece? Essa possível perda de dados, se eu quiser deixar em PSD, porque PSD é um arquivo mais popular, você abre ele no Photoshop, você abre ele no Illustrator, você vai abrir PSD no Procreate da Apple, enfim, é um arquivo muito popular. Mas o TIFF também é, o TIFF é a mesma coisa. E o TIFF, como eu quero dizer para vocês, ele não perde absolutamente nada. Se você abriu um monte de... Vamos supor que você abriu aqui, que eu já trabalhei com mais de 100 camadas, já trabalhei, sim. 100 camadas uma em cima da outra, fazendo cores, um monte de coisa, uma página de quadrinhos. Essa página ela ficava com 1 GB de espaço, certo? Eu não perdia nada porque o meu arquivo ele estava salvado em TIFF. Então se eu tivesse 10 desenhos salvos a 1 GB, seria 10 GB só de material, mas está tudo aqui, cada camada que eu preservei, eu não perdi, tá? Isso aí vocês têm que tomar cuidado, tá? Eu só estou explicando para vocês entenderem a questão do arquivo. Deixe sempre em TIFF, você não tem nenhuma perca, mas se você quiser deixar em PSD também, essa perca ela é irrisória, ela não... Perdão, pessoal. Essa perca ela é irrisória, ela não vai ser assim significativa, falar, nossa, estou perdendo. Mas eu sou chato, eu deixo em TIFF porque é o nativo e, enfim, eu não tenho essa questão de perca, todo o meu material está ali. Antes de eu comprimir ele em PNG ou JPEG, que é um arquivo já sólido, bruto, bem menor, né, que você pega... O que é isso? É quando você pega em JPEG ou um PNG, você pegou as 40 imagens que está aqui aqui na camada e você comprimiu em uma só. Aí ela não fica mais
tão grande, o arquivo não fica grande. Você tem sim uma perca de dados em JPEG. Em PNG você não tem tanta essa perca de dados, você tem só a compressão do que está ali. Mas sim, você pegou 40 páginas, você tirou todas as 40 de baixo, você pegou todas as 39 de baixo e virou uma só, beleza? Muito simples, né? É isso aí, tá? Não tem segredo para entender isso. Outra coisa aqui que é importante, que eu preciso frisar, é o seguinte: máximo de passos de desfazer, certo? O meu está em 100, o recomendado é de 2 a 50, beleza? Por quê? É assim, você fez aqui, eu fiz aqui todos os traços aqui para desenhar aqui a mariposa que eu estava brincando aqui com vocês. Aí eu quero ficar voltando esse processo, eu posso voltar o meu 100 vezes, tá? Só que assim, por que é recomendado de 2 a 50? Porque você pode travar o seu programa, sabe? Porque o que acontece, pessoal? Você fez um monte de desenhos ali, às vezes você salvou, você mexeu em ferramentas de transformação, você mexeu em ferramentas que você não estava só rabiscando nesse momento. Você selecionou uma ferramenta de perspectiva, você selecionou uma ferramenta de proporção, sabe? De simetria, você entende? Então assim, às vezes você pode confundir o programa, assim como eu fiz aquela hora. Eu, comecei a abrir as camadas de baixo, em vez de... tipo, desativando as camadas que estavam em cima, entendeu? Eu sobrecarreguei ele fechou, ele não aguentou. E olha que o meu computador tem 32 GB de memória RAM, ele é um computador parrudo para eu trabalhar com esse tipo de informação, certo? Mas acontece, você está lidando com uma máquina, a máquina ela é passível de falhas, ela não é perfeita, nada é perfeito, o Procreate não é perfeito, o Photoshop não é perfeito, você pode ter esses problemas se vocês replicarem isso no Photoshop, entendeu? Então, muita atenção nisso. Então, assim, eu deixo em 100, por quê? Porque eu já tenho uma noção de que é para traços, se eu focar em outras coisas, de repente eu fiz 30 traços, e aí eu mexi na ferramenta de seleção, de perspectiva, de simetria, e não sei o que. Pode ser que quando eu volte eu fiz 30 traços, 40, eu fiz 98 traços, aí eu quero voltar aos 98, eu posso, mas é raro, é muito raro, mas pode acontecer de dar uma travadinha aí. Então por isso que ele fala aqui que o recomendado é de 2 a 50, sabe, para que você até para que você, é uma segurança, sabe, de você fazer algumas coisas ali, você quer voltar, não gostei dessa cor aqui roxa da mariposa não ficou boa, você pega e volta, entendeu? Então, essa é a beleza do digital, por isso que você fica menos medroso para fazer as coisas, você tem mais coragem e você acaba experimentando mais. Então é isso, tá? O meu tá em 100, o recomendado é de 2 a 50, vocês escolhem, fica a critério de vocês, tá? Isso vai depender muito de onde que vocês estão utilizando, se é no iPad, se é num tablet, se é num computador parrudo, se é num computador fraco. Se for num computador fraquinho, sei lá, um i3, vou colocar assim, vamos colocar um i3 com 4 GB de memória RAM. É fraco, pessoal, sabe? É fraco porque você vai ter que trabalhar com poucas camadas, você vai ter que, como eu costumo dizer, você vai ter que usar a máquina de acordo com a máquina que você tem. Não adianta você querer andar 300 por hora se sua máquina só chega a 100. Vocês estão entendendo? Um carro que anda 300 por hora é tipo um carro preparado para 300 km por hora. Um carro que vai andar no máximo aí a 100 é um carro que, se ele passar dele, não passa de 100, já começa por aí, entendeu? Então é a questão do hardware, entendeu? Para que o software, ele realmente, o céu é o limite, né? Se você tiver 64 GB de memória RAM, sabe, uma RTX 4090, sabe, essas coisas são estratosfericamente caras, o céu é o limite, como eu costumo dizer, né? Então é isso. Sobre TIFF, tá? Para que fique bem entendido, tá? Deixa em TIFF, tá? Eu acho recomendável. Pode deixar em PSD, tanto faz. O TIFF é um arquivo que você pode abrir em todos os programas, não tem problema. Máximo de passos para desfazer isso aqui é importantíssimo, que eu falei. O meu tá em 100, deixa de 2 a 50, fica a critério de vocês, tá? Isso vai conforme o uso de vocês. Pincel, isso aqui não precisa mexer, tá? Aqui são coisas que não tem porquê. Agora aqui sim, na tela, resolução. A gente vai agora falar sobre resolução e qual que é o ponto sobre resolução. Aí sim entra essa questão também da máquina que você corre a 300, da máquina que você, de um carro que corre a 100, certo? Por quê? O meu tá a 600, o meu de resolução aqui, ele tá a 600 pixels por polegada, tá? O recomendável que muitos artistas trabalham é de 150, mas no máximo 300. Eu já botei a 600, porque
que acontece? Quanto mais pixels tiver, e se eu pegar aqui, fazer um traço e der um zoom na tela, eu não vou ver aqueles pixelados, sabe? Eu não vou ver tipo isso aqui, ó. Por exemplo, ó, o meu, como ele tá 600, ó, tá vendo, ó? Isso aqui, pessoal, se tivesse com uma resolução muito baixa, seria muito mais fácil de ver esse pixelado aqui, entendeu? Embora eu acho que aqui eu tenho... Ah, não, aqui eu perdi resolução, tá? É o seguinte... ele tá em 100 pixels por polegada, tá? Se eu colocar, ele não tá 600, entendeu? Mas eu vou salvar aqui. Porque esse aqui é o exemplo que a gente tá... Só para vocês entenderem. Porque o que acontece, como o arquivo, o programa ele fechou repentinamente, ele volta tudo. Ele volta na resolução, ok, mas como ele perdeu, imagina, são 100, às vezes 100 camadas, ali eu estava trabalhando aqui com 41 camadas, ele volta com 100 dpi, entendeu? 100 pixels por polegada, por isso que eu não gosto, tá? Agora eu vou colocar aqui novo, e aí vocês vão ver que vai estar diferente, ó. Quando eu faço esse traço aqui, ó, e aí eu dou um zoom, tá vendo, ó? Eu vejo esse pixelado, esses pixels com muito menos... fazer um branco aqui, ó. Assim, ó, o que acontece, pessoal, você ganha resolução, tá? Se isso aqui tivesse, vou dar um exemplo aqui, vai, vou colocar ele aqui, ó, a 72, até 72 dpi, eu acho que ele vai também, ó, ele não vai ficar tão ruim não, mas eu vou colocar aqui 72 para vocês verem, ó, aí quando eu faço isso aqui, ó, olha a diferença, né? Olha a diferença, vocês viram que o traço ele perdeu muito mais, ó, ele está muito mais pixelado, quadrado, né? Ó, eu dei pouco zoom, certo? Agora eu vou voltar para 600 de novo, ó, agora ele foi para 600, ó, ele até sumiu de tanto zoom que tava, ó, olha a diferença a 600 pixels, como que ele está mais diferente, né? Não precisa nem falar, né? Tá aqui, ó, eu acabei de dar o exemplo, certo? É isso, pixels por polegadas, tá? Eu deixo a minha tela, eu deixo a 600, por quê? Porque eu gosto muito de resolução, eu gosto da questão das cores, tudo, mas assim, o recomendado que muitos profissionais usam, que você consegue trabalhar de forma perfeita, dependente da sua largura e da sua altura, da escala do seu trabalho, 300 dpi, certo? Eu, como gosto de trabalhar com coisas acima de 4K, porque tenho bem mais que 4K as minhas resoluções, elas são o dobro de 4K, eu trabalho a 600 pixels, mas é por isso, tenho um computador robusto, ele aguenta, ele está dando conta do recado, né? Como eu falei, se você tem um computador que não consegue, então você vai ter problema, deixa 300, entendeu? Se tiver uma máquina muito mais fraca, James, eu só tenho o meu i3 ali, meu computador antiguinho, meu primeiro computador, tenho a tablet, estou usando, coloca 150 dpi, entendeu? O mínimo que vocês vão trabalhar e conseguem trabalhar de forma que a internet... Por que eu coloquei 72 pixels por polegada? Porque é o mínimo que a internet ali consegue trabalhar, entendeu? Hoje em dia, pelo menos, que sempre foi assim, 72 pixels por polegada. É uma resolução aceitável para os padrões da internet. 150 pixels você dobra, né? Você quase basicamente dobra isso. 300 pixels é o ideal para muito artista profissional trabalha nessa resolução, eles não têm a necessidade de mais do que isso. Eu trabalho a 600 porque eu trabalho com quadrinhos, enfim, como eu já não vou ficar me repetindo aqui, mas acho que deu para entender. Tudo isso